Olá, amigos. Aqui é Rafaela Padilha, apresentadora do IBGM Cast, falando diretamente da Expo Transamérica. E este episódio do nosso podcast é especial, pois trata-se exclusivamente da 78ª FENINGER, a Feira Nacional de Indústria de Joias, Relógios e Afins, promovida pelo IBGM, o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos. E o nosso entrevistado é Antony Garcia, diretor criativo da Elidana, joalheria carioca, conhecida por suas criações exclusivas. Mas quem vai conduzir a entrevista de hoje é Márcia Crossi. Ela é diretora da DGNG, consultoria 100% direcionada ao setor joalheiro, né, Márcia? Seja bem-vinda e fique à vontade no nosso podcast. Muito obrigada, Rafa, que prazer estar aqui. Hoje, acho que a gente vai ter aqui um conteúdo fantástico para trocar, acho que de tanto interesse. É uma feira hoje que direciona quase 6 meses de antecedência do lançamento que a gente vai ter em Mães e Namorados. E sempre um ponto de atenção que a gente tem é o desenvolvimento de coleção, né? Como que as indústrias expositoras da feira fazem o seu projeto de desenvolvimento de coleção para o lançamento. Então, trazer o Antony aqui foi uma honra estar aqui com você, Antony, para contar para a gente, porque eles fazem um trabalho fantástico de desenvolvimento de coleção. E eu queria que você compartilhasse com a gente, Antony, como que começa a criação de uma nova coleção dentro da Elidana. Bom, obrigado primeiro por me receber aqui, pelo convite, um prazer. E sobre a coleção, né, como que a gente começa o desenvolvimento. Normalmente, há muitos anos atrás, a gente começava com uma pesquisa muito grande de tendências. Então, pesquisando nos maiores portais do mundo de tendências, como a WGSN, etc. Sim. E entendendo o que essas tendências queriam dizer, né? Principalmente tendências comportamentais. Depois de um tempo, a gente começou a falar, quer saber? Vamos fazer as coleções com a nossa própria história, ao invés de ter que seguir uma tendência mundial e etc. E calhou de todas essas nossas próprias histórias estarem alinhadas com as tendências também. Então, não sei se isso faz muito sentido, mas normalmente a gente entende, né, o comportamento das pessoas, cria um assunto sobre o qual a gente quer falar e que a gente acha importante ser dito naquele momento, cria um mood board, né? Então a gente pega imagens e cria um quadro de imagens, de referências, sem ser imagens de joia, mas normalmente imagens de arte, de dança, de arquitetura, do que a gente achar legal. A gente pega um quadro de imagens, entende essas imagens, nomeia essas imagens, né, com nomes que vêm na nossa cabeça em relação àquilo. E a partir daí a gente escolhe uma imagem que vai representar todo o conceito daquela coleção e depois a gente começa uma nova etapa em relação a isso. Então agora a gente pega uma imagem que vai representar o conceito inteiro e começa um novo moodboard em cima daquela imagem. E aí a gente define os atributos que aquela coleção precisa ter e começa a partir daí desenvolver com formas, símbolos e signos a nossa própria coleção. Então o desenvolvimento é feito em base de imagens e semântica, né? Isso que você está falando é muito importante, porque a tendência ou os sentimentos, o comportamento, ele é um sentimento intangível, né? Alguma coisa que você põe a mão que seja palpável, né? Então, transformar nessa construção do mood board que vocês fazem, que seria o painel semântico, e através dele buscar os signos que vão se transformar nos ícones de design que desenvolve, que representam a coleção, eu acho que é uma coisa importante da gente contar, né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, poxa, mas como é que eu vou representar, por exemplo, as ondas do mar numa joia? Como é que eu vou representar, por exemplo, né, a alegria ou a emoção numa joia? Sim. Como que é esse trabalho, Antony? Então, a gente teve uma coleção, foi a última coleção, chamava Mar Adentro. Essa coleção surgiu por conta de um acidente que aconteceu comigo. Então, eu estava fotografando uma coleção anterior, porque lá eu faço as fotos também da coleção. Então, eu estava fotografando uma coleção anterior e caí de um abismo no Rio, dentro do mar, no dia de maior ressaca do ano. Nossa. 4 de abril. Né? Sei exatamente o dia. 4 horas da tarde. Então,
eu caí nesse lugar e há muito tempo na minha vida, por exemplo, eu estava buscando alguma coisa para eu me conectar espiritualmente. Né? Eu já tinha anos que minha família falava sobre isso para mim e eu sempre fui muito cético. Comecei a estudar muita filosofia, muita história da arte, muita coisa assim. Você começa a ficar cético, começa a achar que você é o sabichão, né? Que você sabe de tudo. E você acaba transformando a ideia de Deus numa ideia que você não acredita mais, né? Mas eu estava buscando. E aí, quando eu caí no mar, que eu brinco que foi o meu batismo, eu caí no mar e a primeira coisa que eu queria era ser salvo, né? Não queria morrer naquele dia. Era um dia... Eu tinha muita coisa para fazer ainda. Sim, muita criação importante para a gente. Eu não podia morrer naquele dia. E aí, para mim, esse foi um dia, por exemplo, que me deu força e me trouxe fé de volta. Então, como que você representa fé, né, num tombo que você caiu no mar, para desenvolver uma coleção em cima disso? Então, para a gente foi muito difícil. Primeiro porque a água é uma coisa muito volátil. O nome da coleção era Mar Adentro, que é uma expressão que Jesus diz para Pedro, né? Mar adentro, joga suas redes e vai pescar. Sim. Então, era uma expressão de Jesus falando para Pedro. E a gente tinha que representar espiritualidade e água numa coleção onde as duas coisas são completamente voláteis e sem forma, né? Então, a gente tentou, através de símbolos mesmo, representar essa ideia de espiritualidade. Só que é um desenvolvimento que demora muito tempo. Porque quando você vai falar, por exemplo, quero fazer uma coleção sobre Paris, é uma coisa, né? Você tem símbolos muito claros do que é Sim, Paris. já pré-prontos, né? Vamos dizer assim, né? Quase. Exato. Quando você vai falar de espiritualidade, ou de água, ou de ar, ou de elementos que são... E que você quer sair daquela coisa óbvia, né? A pesquisa é uma parte muito importante da coleção. A pesquisa demora mais tempo para fazer a pesquisa do que para fazer os desenhos. Hoje, quanto tempo começa antes do lançamento da coleção? Quanto tempo antes vocês começam essa pesquisa e esse desenvolvimento? No mínimo 6 meses, né? Tem coleções que demoram anos até, que eu penso em 1 ano e vou fazer 2, 3 anos depois. Então, depende muito, mas o mínimo do mínimo são 6 meses, né? Sim. E de pesquisa nesse tempo inteiro são 3, 4 meses de pesquisa. E aí depois o pessoal da ourivesaria, coitado, tem que correr para poder fazer aquilo virar realidade, né? Mas por favor, Rafa, vamos lá. Ele não acabou de contar a história, eu como espectadora que estou aqui, fiquei muito curiosa. Essa coleção Mar Adentro, que conta a sua história, pessoal, que era para ser uma tragédia, acabou se transformando numa história de sucesso, ela já foi lançada? Ela foi lançada no final do ano passado e ela foi a coleção que a gente mais vendeu na história da marca. Olha que Então, legal. A maior tragédia que poderia ter acontecido virou a melhor coisa que poderia ter acontecido, né? Então, e foi muito legal, porque muitas pessoas se identificaram com as peças e eu acho que esse é o propósito mesmo da joalheria, pelo menos pessoal para mim, é fazer com que as pessoas se identifiquem com a história daquela peça e aí sim elas podem tomar um rumo diferente na própria vida, né? Então talvez tinha alguém também que estava em cima do muro ali na questão de espiritualidade e que ao ver uma história de uma peça ou comprar uma peça, enfim, usar, ela acaba se aproximando mais de Deus também, pelo menos do Deus dela ou algo do tipo, né? Então, O que era sua história acabou se transformando na história de outras pessoas. exatamente. E vocês já estão pensando em uma nova coleção? E qual que é a história que vocês querem contar dessa vez? A gente está pensando numa nova coleção. Falei para você que eu ia falar no podcast. Então, ele não deu nenhum spoiler para mim antes, falou que só aqui que ele iria contar. A nossa nova coleção é Mulheres em Shakespeare. Então, Fantástico. a ideia de falar sobre mulheres em Shakespeare é porque antes de Shakespeare, nenhuma mulher fazia teatro. Elas não eram bem-vindas nos palcos, né? E Shakespeare escreveu mulheres tão complexas que não tinha mais como um homem fazer o papel da mulher. A mulher tinha que entrar no teatro. Então, pra gente é muito importante isso, né? Porque a história da marca vem de uma mulher forte, que perdeu tudo, que estava sem nada e que começou uma marca. Então, falar sobre mulheres fortes e essa história que possa inspirar outras mulheres, pra gente é muito importante. E a história é Mulheres em Shakespeare e daqui a exatamente 2 semanas eu estou indo para Stratford-upon-Avon, que é o lugar onde Shakespeare nasceu, para ver a cidade e entender as histórias
que não tem livros e histórias que não são contadas, né? Então, a pesquisa, às vezes, é até em loco, né? Em loco, fantástico isso. Vai ser muito legal. Antônio, você falou uma coisa para mim aqui que me fez trazer uma reflexão, né? A complexidade e do tempo que a gente demora para desenvolver uma metodologia e fazer uma nova coleção, 6 meses antes, você falou de quase 6 meses antes, e a gente vive hoje num setor joalheiro onde a gente tem muito o universo da cópia, né? E a Elidana decidiu ir para um caminho da exclusividade, da criação, que é um caminho que demanda uma dedicação maior, mas eu acho que isso, em termos de fortalecimento de marca, é importantíssimo, não? Antigamente tinham muitos clientes que apareciam lá, até hoje tem alguns, né, que aparecem, eu quero fazer essa pulseira aqui da Cartier, ou eu quero copiar essa aliança da Bulgari. Sim. Coisas assim clássicas, né? E que antigamente no setor era muito comum, quer dizer, até hoje tem pessoas que fazem esse tipo de cópia, né? A gente decidiu não fazer, a gente decidiu ter a nossa própria criação e pra gente, mais do que o fortalecimento da marca em si, eu acho que é o dia a dia numa empresa em que você está ali para criar coisas novas, é diferente de uma empresa que você está ali para servir, só para ser alguém que é mais barato para aquele consumidor final, entendeu? Sim. Que o cara não consegue comprar na Cartier e ele quer fazer a mesma coisa com você. Quer dizer, ele já te olha como um valor mais baixo, né? A percepção de valor já está perdida aí. A percepção de valor vai embora. Então, pra gente, eu acredito que o que é uma marca, né? Uma marca é um conceito. E o que é um conceito? O conceito, ele é formado por associações que você cria, né? Então, se eu falar para você Emirates, você tem várias associações na sua cabeça, onde detalhes do avião são em dourado, a aeromoça usa o chapeuzinho, Sim. Ela usa um lenço no pescoço. A marca está presente em todos os pontos de contato de uma... São pontos de contato. Todos os pontos de contato. Então a gente decidiu criar uma joalheria muito autoral para que a gente tivesse mais controle desses pontos de contato e conseguisse fazer com que essas associações fossem intencionais e não associações sem querer, né? Então, e associações específicas também. Então, não quero que a pessoa me associe a uma joalheria que copie os outros. Eu quero que a pessoa associe a joalheria, a Elidana, como quase que um lugar de obra de arte. Sim. Prefiro. Perdão. E o retorno financeiro disso? Assim, é uma coisa que você demora mais para conquistar o mercado, né? O mercado é muito imediatista. É trade-off, né? Numa empresa tem que fazer trade-off. Então, você abre mão de algumas coisas para ter outras. Então, quando a gente começou a fazer peças autorais, sei lá, 10, 20% das nossas peças de estoque eram autorais mesmo, assim, sabe? Hoje 90% das peças são autorais. Outras são peças que são peças de curadoria. De curadoria. Sim. E que são peças que também são commodities, né? Isso, perfeito. Então, a gente abriu mão de vender no início, óbvio. Então, tiveram muitas clientes, por exemplo, clientes enormes, assim, que representavam um faturamento grande pra gente, que deixaram de comprar na gente e foram comprar em quem vendia mais barato. E demorou uns 2 anos para depois elas se tocarem do que a gente estava fazendo, né? Entenderem, né? Não é nem se tocarem, né? Mas entenderem o que a gente estava fazendo e voltar a comprar na gente, vendo valor no que a gente estava fazendo, mais do que o preço da fulana de tal ali do lado, que era mais barato. Isso que você está falando é tão importante, Antônio, porque eu vejo que hoje isso é um desafio para o varejo de joias, né? Quer dizer, a gente percebe isso de uma forma latente, que às vezes as marcas elas sucumbem, né, ao seu valor de percepção, de marca, de construção, né, em função do comercial. Né? E é um trabalho que vocês fizeram o caminho contrário, vocês fizeram a aposta, foram e esse cliente volta depois, né? Porque ele entende e percebe o valor de uma joia desenvolvida de uma forma criteriosa, pesquisada e que aí tem um storytelling todo trabalhado, né? Que ajuda no direcionamento de marketing, de divulgação, né? Então acho que tudo isso é muito importante.
A gente teve a gente tem um cabo de guerra com o comercial o tempo inteiro, né, também. Sim. A parte criativa da empresa tem um cabo de guerra com o comercial. Então o comercial às vezes quer, por exemplo, fotos mais comerciais, vídeos mais comerciais, etc. Quer sair fazendo para poder ganhar cliente logo e tal. E o criativo lá, não, vamos fazer direito, vamos botar luz, vamos fazer não sei o quê. Então é um cabo de guerra, mas que no longo prazo ele se prova eficiente. Porque... E a percepção de valor do produto, né? Porque eu falo, você pode vender 5 gramas de ouro e 1 quilate de diamante, mas Sim. o quanto vão pagar por isso é o que você traz dentro desse contexto todo, né? Por exemplo, se você for pensar num solitário, né, de pedido de noivado da Tiffany, o nosso diamante, o nosso ouro, o ouro de qualquer pessoa e o diamante de qualquer pessoa, se for na mesma graduação do diamante da Tiffany, vai ser o mesmo diamante, vai ser o mesmo produto, basicamente. O que a Tiffany tem de forte é a marca. E eu acho incrível a Tiffany ter isso forte. Sim. Eu não sou das pessoas que olha para a marca e fala, tá doido, compra lá não, você vai pagar 10 vezes mais do que você pagaria ali com fulano de tal. Não, compra na marca, porque a marca ela tem... Um trabalho fantástico. Ela empurra a humanidade para frente, sabe? Não Sim. é um lugar que tá ali... Porque para mim, joia é um produto que ele não deve ser comprado igual um fast fashion. Eu acho que ele não tem que ser consumido igual um bolo para quem tá guloso, que quer comer aquilo de qualquer jeito. Eu acho que é mais a joia tá num lugar de um restaurante de pratos que vem pouca comida, Mas daí, é caro e é bom. Sabe? Mas aí, Anthony... É como um bom vinho. Como um bom vinho. Mas aí a gente tem um Brasil, né, Anthony? Né? Nesse ponto, eu falo assim, a gente quando a gente abre e olha para um Brasil, eu acho assim que tem caminho para todos, né? Tem perfis de varejos para todas as marcas, né? A gente tem um perfil de uma marca popular de acesso, de primeiro acesso, que vai trabalhar mais com commodities e que vai ter e vai trazer esse consumidor que está começando a entrar no mundo da joalheria. Depois a gente tem aquele que já começa a procurar uma coisa um pouco mais específica e depois a gente tem aquele público que realmente vai procurar uma joia diferenciada, que tenha uma história, que traga um propósito. Então eu acho que também tem uma evolução no perfil de consumo, né? Eu acho que o posicionamento da Elidana hoje é muito perfeito, assim, né? De como vocês estruturaram atendimento, produto, história, o storytelling, tudo isso que vocês fazem traz um público que busca uma diferenciação, né? É um público que ele quer usar a joia como um meio de comunicação também, né? E às vezes um meio de autocongratulação, né? Sim, eu mereço, né? Mereço, né? Meritocracia, né? A joia hoje ela é um objeto de meritocracia. Hoje quem compra a joia é a mulher, né? Nosso público é quase 100% feminino. Exato. Homens compram muito pouco na gente. E eu acho Eles compram para presentear. E compram muito pouco também, até para presentear. As nossas clientes são todas mulheres que compram para si, assim, quase todas. Isso é um comportamento, Rafa, isso é interessante. Hoje as joalherias elas estão trazendo esse comportamento. A mulher compra a joia para si mesma, quer dizer, ela merece, ela conquista. É esse movimento também feminino aí conquistando aí também o seu espaço. Eu acho lindo o homem que presenteia também a mulher com joia, sabe? Eu acho lindo, acho que é o melhor meu presente. Marido, preste atenção. Tá escutando o podcast, meu amor? Mas a mulher ter essa possibilidade também de se dar alguma coisa, e eu acho que as mulheres se conectam mais com as histórias que a gente conta. Os homens, eles são mais no quantos gramas tem esse anel? É mais racional. Aquela coisa preto no branco, preço. Prática. Alguns são sensíveis e conseguem embarcar nas histórias também. E eu acho que o nosso consumo de joia é esse consumo que não é um consumo desenfreado, é um consumo de degustação. Eu acho que a pessoa degusta mais do que... Ela realmente espera um momento para usar, ela tem uma história por trás, ela se identifica com aquilo, é menos de... Eu quero chamar a atenção das minhas amigas e sabe? Que tem também esse tipo de público. Posicionamento, da onde eu estou, né? Onde eu conquistei, onde eu cheguei. Né? Quer dizer, primeiro que a pessoa que compra joia, eu acho que ela já está num lugar na vida
né? Mesmo se ela está começando a comprar, está comprando uma coisa de R$1.000, R$2.000, mesmo se ela está começando a comprar... E tem esse preço lá na sua loja? Tem muito pouco. Muito pouco. Mas eu acho que mesmo se Boa, ela... Rafa, boa! Mesmo se ela está começando a comprar, eu acho que a joia... Ela tá num lugar onde a pessoa ela já tem as outras coisas que ela precisa na vida. Então ela já tem uma casa que ela mora, ela já tem comida, já tem a vida dela, né, organizada nesse sentido. Então, quando o luxo, ele se forma muito, né, e ele é muito forte nas pessoas que são, óbvio, de famílias muito ricas, etc., mas também nas camadas da sociedade que são emergentes. Sim. São pessoas self-made, né? Que são pessoas que começaram sem dinheiro, sem nada, e galgaram ali a vida financeira delas, e agora tem dinheiro e querem provar que tem dinheiro para elas, para o outro, para todo mundo. Então você tem você tem uma escada no luxo, em que o último degrau de todos é você ganhar cultura. Mais do que você ter uma peça, mais do que você ter uma bolsa, mais do que você ter um sapato, mais do que você ter uma joia, é você sentir prazer em ir a um museu e ver uma obra de arte e se encantar com aquilo. Então, Sim. se a joalheria ou se as marcas de luxo proporcionam dá a mão para essa pessoa, para levar ela a ter essa cultura, e ela consegue admirar essa alta cultura e consegue ter acesso a isso de verdade e consegue ver mais beleza no mundo, Ela etc., identifica o valor. ela vê o valor, o mundo fica melhor, Sim. ela arrasta outras pessoas para esse lugar também. E eu acho que todo mundo se beneficia com isso, no final das contas, porque o luxo ele serve também para democratizar as coisas que são boas para uma sociedade inteira, né? Se Sim. o perfume não fosse um objeto de luxo, de faraós, por exemplo, hoje em dia ninguém usaria perfume. Se o salto não fosse o Luís XIV que colocou um Sim. salto no pé, hoje as mulheres não teriam um salto para usar. E, Antônio, você está falando uma coisa muito interessante. Eu quero fazer Você fez um lançamento recentemente que vocês deram uma experiência, não foram? No lançamento da coleção. E isso me chamou... Eu quero que você conte pra gente, Rafa, é sensacional, você vai ver. Eu quero que você conte pra gente, mas eu quero voltar a fazer esse link. Quer dizer, dentro da pesquisa do tema que vocês pesquisaram, ele também direcionou uma experiência no lançamento da coleção, não é? Uhum. Então, acho que também esse é um ponto que é importante as pessoas entenderem como se a estrutura temática da coleção, como ela ajuda depois na estratégia de marketing, de comunicação, do lançamento, né, do formato comercial. Sim. Conta pra gente. O que aconteceu? Essa coleção Mar Adentro, né, que foi essa que eu caí no mar e tudo, em um momento em que eu estava dentro do mar, quase morrendo, né, eu parei para pensar sobre a vida passar um pouco mais devagar, né? Sobre a gente viver a vida de uma forma menos automática e prestar atenção. Tem uma frase que é muito boa, que é: tudo que você está vivendo agora é mais ou menos importante, o importante é que você se salve. Né? E eu, dentro do mar, eu pensei nisso. Tudo agora é mais ou menos importante, tem que me salvar. Me salvar primeiro, exato. Tem que me salvar. E aí, a gente queria fazer um almoço para as clientes. E a gente pensou, como que a gente faz elas terem essa sensação de que a vida está passando devagar, ao invés de ser tudo muito rápido. Então, a gente fez um almoço que era totalmente vendado. Então, elas não enxergavam nada. A gente fez uma venda especial e tudo para elas. A gente carregou elas para cima de uma casa no Rio, que tinha uma vista absurda. A gente chamou uma chefe. E a gente serviu o almoço todo vendado, elas não sabiam o que elas estavam comendo, elas tinham que comer com a mão, então não tinha garfo e faca, elas comiam tudo com a mão. O vinho, elas não sabiam qual que era o vinho, não sabiam nada. E a gente colocou música clássica de fundo, algumas outras músicas que não são clássicas, por exemplo, Djavan. A gente espirrava um spray com água, bem distante, um leque assim, então vinha uma brisa de água, como se elas estivessem perto da praia, né, recebendo aquela maresia no rosto, vento. Então a gente criou uma super experiência fantástica, só tirando a visão, e muitas delas... Sensorial, né? Sensorial total, e muitas delas no final, quando tiraram a venda, era só rímel, né? E um choro enorme, porque elas lembravam do marido, lembravam das crianças, lembravam de uma viagem que elas fizeram. E elas viveram um almoço que durou ali
40 minutos como se tivesse durado o dia inteiro, sabe? Depois até uma delas falou, pô, ele não faz de novo lá em casa não, pra minha família? Então a gente conseguiu transportar elas sensorialmente para um lugar de paz, que é talvez, mesmo no caos que eu estava dentro do mar, foi um lugar que eu me achei em paz também, né? Incrível isso. Não, mas eu falo, uma experiência que vocês proporcionaram para elas, que elas nunca vão desassociar. Quer dizer, quem trouxe esse momento para elas foi a Elidana. Né? Então, acho que isso é muito mágico das marcas. Hoje é um direcionamento tão importante, né, de criar uma experiência, né? E hoje a tecnologia ajuda muito a gente a poder criar esses momentos de experiência para o consumidor final, né? Sim. E a venda que a gente deu para elas, depois, quer dizer, a venda que elas usaram, depois a gente deu para elas. E aí elas mandam foto no avião com a venda. Então, muito sobrou bom. Um produto ali para elas também. Foi super A tecnologia, ela também ajuda a superar barreiras, né? Não existe fronteiras. E a Elidana, ela conseguiu superar essas barreiras? Ela saiu desse arco Rio-São Paulo aqui, conseguiu interiorizar, chegar a mais cidades do Brasil? Como é que tá? Então, tem mais uma ideia, tem mais pessoas consumindo a gente fora do Brasil do que nos interiores do Brasil, por exemplo. Então, tem pessoas dos Estados Unidos, tem pessoas da Europa. Ásia, a gente nunca teve, eu acho que, clientes de lá, mas a gente teve da Alemanha, teve de Paris, teve de alguns lugares. E eu acho que por já ser uma sociedade talvez um pouco mais desenvolvida nesse sentido histórico, eu acho que eles dão mais valor ao que a gente faz do que alguns lugares aqui. Mas a gente está tentando sair do Rio e vir para São Paulo, não sair do Rio, né? Manter Rio e vir para São Paulo também. E a tecnologia a gente até luta contra, né? Porque a gente quer manter o feito à mão, a gente quer manter a tradição da joalheria, o savoir-faire. Quando eu falo de sair desse eixo Rio-São Paulo, a gente estava conversamos com o Écio aqui do IBGM e a gente estava falando sobre a Amazônia, por exemplo, que é uma coisa que identifica muito o Brasil. Vocês já pensaram em explorar isso e transformar isso em joias? Eu já pensei, eu já fiz um brinco especificamente sobre algumas tribos indígenas, que até saiu na Vogue na época, mas deve ter uns 10 anos atrás isso. E ultimamente não, porque a não ser que eu faça uma viagem para a Amazônia e volte inspirado, assim, mas eu não consigo muito falar de algo que eu não tenho proximidade, né? Então eu acho que seria até não justo eu falar sobre a Amazônia, porque está todo mundo falando, sem eu nunca ter ido, sem eu nunca ter visitado, sem eu saber direito a cultura de verdade. Então eu prefiro aprofundar do que... Essa imersão ela é fundamental no seu processo criativo, né? Para mim é fundamental. Você teve um desafio recentemente de fazer uma joia com ósmio, não foi isso, Antony? Conta pra gente essa experiência, porque teve uma repercussão mundial aí, né, essa joia. Conta pra gente esse processo. Então, eu tava na Fenninger do ano passado, eu peguei a revista para ver e eu vi na Fenninger escrito lá, ósmio, o último metal precioso, né? E aí quando eu vi, não sabia o que era, aí eu vi o stand deles aqui e comecei a conversar. E o Marcos, que é talvez a pessoa que representa o ósmio aqui no Brasil, a gente começou a conversar, ele falou, a gente está buscando designers e tal para desenvolver mais joias com ósmio e tal. E eu achava que ia ser aquele papo carioca de vamos se ver e nunca mais se ver na vida. Vamos marcar e não marca. E aí ele veio atrás e continuou querendo ter esse assunto. E eu falei, cara, já que a gente é uma joalheria que conta história, por que a gente não conta a história do próprio ósmio chegando na Terra, né? Que é através das explosões das estrelas, né? Das supernovas. Né? Então, ouro, gema, tudo que a gente tem hoje na Terra, de metal precioso e de gema, vieram de explosões de estrelas. Né, que caíram aqui há bilhões de anos atrás e hoje a gente tem isso aqui para explorar. Então a gente decidiu fazer um anel que representava essa supernova, né, essa estrela consumindo tudo que está em volta até explodir. Fantástico. E gerar o ósmio, né, que é um metal, que é uma platina muito, muito, muito densa e que, enfim, eu nunca tinha ouvido falar, achei incrível o projeto. Ele é incrível. E resolvi investir para a gente poder... E esse anel foi capa de uma revista na Alemanha, aí isso? Esse anel foi capa de uma revista... Olha que loucura, né? Esse anel foi capa de uma revista na Alemanha, que é a principal revista de joalheria da Alemanha, que é a GZ.
E ele foi capa da revista falando sobre uma premiação na Alemanha, que é o Iorenta, né? Sim. E aí a gente concorreu ao Iorenta com esse anel. Felizmente não rolou, né? Rolou uma outra joia que eu não sei muito bem como é que ela é, mas não rolou. Mas ele foi capa da revista, então pra gente isso já foi muito especial, né? Ser capa de uma revista alemã, que é a principal revista do setor. E falando sobre isso, você desperta a curiosidade de quem está nos assistindo. Você pode mostrar o verdade. anel pra gente? Então o anel Eu já tá tô aqui. ansiosa. Então a gente tem esse anel, que é o Supernova. Nossa, que maravilhoso. E ele traz essa ideia, né, das estrelas, da estrela cadente acontecendo, de toda essa centrifugação até o meio, que é o ósmio, que é onde está tudo realmente muito denso. Então esse anel só... Mostra pra gente aí, Anthony, olha isso. Que perfeição. Então esse anel são 2 no mundo só, a gente assinou um contrato com eles. Um vai ficar na Alemanha exposto no Museu da Ósmio, e esse daqui é nosso e que a gente vai vender. A gente abriu uma lista de espera para clientes que se interessaram pelo anel. E aí já tem um pessoal na lista de espera. Que maravilha. Parabéns, perfeito. Anthony. Márcia, Anthony, nosso programa é excelente, mas como tudo que é bom passa muito rápido. Passou mesmo, Passa Rafa, foi rápido. ótimo. Foi um bate-papo muito agradável, mas está chegando ao fim. Eu queria agradecer primeiro a você por todo o seu conhecimento, tudo que você traz, que se Obrigado. agrega. O sentimento que você passa para a joia é algo fantástico. Obrigado. É verdade. E você, é verdade. Márcia, pela sua condição excelente. Imagina. Também estava do seu lado, né, Rafa? Tinha que me esmerar aqui. Nós encerramos agora o nosso podcast IBGM Cast e voltamos daqui a pouco com mais um entrevistado aqui direto da Feninger. Até mais. Então.